Nesse vídeo você vai ver o sacrifício de Gandalf ao enfrentar o Balrog. Essa luta não foi tão simples como você imagina. Não foi apenas uma luta entre dois seres poderosos, foi algo além do que imaginamos. O sacrifício do mago não foi perder a vida, foi muito mais que isso. Ele tinha muito mais a perder. E nem seus amigos que estavam juntos sabiam disso. Aqui também vou responder muitas outras perguntas que ficaram em aberto no vídeo anterior. Por isso, antes de começar esse vídeo, se você não viu a parte 1, recomendo que assista primeiro e depois volte nesse. Lá falo sobre a vida do Mago Cinzento desde o princípio dos tempos até o final de O Hobbit. Muito bem, agora vou resumir bastante, pois são acontecimentos que provavelmente você já sabe, por isso não quero ser prolixo e fazer você perder seu tempo. Gandalf conhece Aragorn no ano 2956, se tornam amigos e juntos participam de várias missões na causa contra Sauron. Após muitas visitas a Bilbo, Gandalf começa a suspeitar que o Anel é um dos Anéis de Poder. No ano 3001, ele vai até o condado pro aniversário de despedida de Bilbo. Em sua despedida ao Hobbit, o mago ficou completamente assustado com sua reação antes de deixar o Anel. Meu precioso. Precioso. O que fez ele suspeitar de que aquele não era um simples anel. O mago pede a Frodo para que guarde aquele anel, não use e mantenha em segurança. Com isso ele parte para obter informações sobre um anel, pois agora ele suspeita que pode ser o Anel Regente. Gandalf procura Gollum e pede a ajuda de Aragorn. Após uma intensa busca, o mago a abandona para buscar informações em Minas Tirith, pois foi lá que Saruman tinha obtido as informações sobre o Anel Regente. Agora Gandalf sabe tudo sobre suas características e onde foi perdido por Isildur. No ano 3017, Gollum foi capturado por Sauron. Após ser liberado, foi capturado por Aragorn e levado até o reino de Thranduil. O Mago Cinzento vai até onde está Gollum e o interroga. Agora, não resta mais dúvidas. Nosso mago Sherlock Holmes, com sua intuição e as informações coletadas, chegou à conclusão de que o anel encontrado por Bilbo era o Anel Regente. Gandalf volta para o condado em abril de 3018 e vê no anel as letras élficas escritas na língua de Mordor. Um anel para todos governar. Um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer. E na escuridão aprisioná-los. Como somos nerds. Agora está mais do que confirmado. Aquele é o Um Anel. Assim ele conta toda a história a Frodo, e o Hobbit decide ir embora, porém ele pega a estrada com Sam, Merry e Pippin apenas em setembro, 5 meses depois que Gandalf conta a história a ele, pois Frodo traçou todo um plano para sua viagem, ele não foi às pressas e sem um objetivo. Após contar a história a Frodo, Gandalf permanece no condado por 2 meses, e em junho ele parte para conseguir mais notícias, pois ficara sabendo de algumas coisas que o deixou ansioso. Nessa viagem ele encontra Radagast. O Castanho disse que Saruman havia falado a ele que os 9 Nazgûl estavam à procura do condado, e se Gandalf precisasse de ajuda, era para ir até Isengard imediatamente. Obviamente, isso era uma armadilha de Saruman. Porém Gandalf não percebeu, e Radagast, inocentemente, serviu aos propósitos do Mago Branco. Gandalf ficou todo felizão porque o maior de sua ordem iria ajudá-lo. Deixa uma mensagem em Bree para que enviassem a Frodo no condado. E nela dizia para Frodo partir imediatamente, que evitaria toda a perseguição dos Nazgûl. Porém essa carta não foi enviada, pois o homem a quem o mago confiou a mensagem simplesmente esqueceu de enviá-la. Lembrando que ainda era junho e Frodo partiu do condado em setembro, e assim, Gandalf cavalga até Isengard. Saruman o prende no dia 10 de julho, e em 18 de setembro, a águia Gwaihir o salva. E o leva até Edoras, a capital de Rohan. Lá ele consegue Scadofax, o cavalo mais impressionante da Terra-média, incansável e veloz como o vento. Gandalf saiu de Edoras no dia 23 com destino ao condado, mesmo dia em que Frodo partiu. Quando ele chegou na Vila dos Hobbits, foi informado sobre a partida de Frodo e sobre o ataque dos Cavaleiros Negros, então cavalgou desesperadamente seguindo a trilha dos Nazgûl. Seguindo a trilha, chegou em Bree no anoitecer do dia em que Frodo partiu de lá, e teve excelentes notícias, pois ficou sabendo, através do estalajadeiro de nome Carrapicho, que os Hobbits tinham partido com Passo Largo, e de tanta alegria fez uma das coisas mais magníficas. Lançou um encantamento para que a cerveja da estalagem ficasse com a mais extraordinária qualidade por 7 anos. Isso foi realmente uma atitude grandiosa do nosso querido Mago Cinzento. Gandalf passou a noite ali. Provavelmente tomou uma boa cerveja encantada antes de dormir e durante a madrugada, espectros do anel derrubaram os portões de Bree e atravessaram a vila cavalgando velozmente. Antes do amanhecer,
Gandalf se levantou e foi atrás dos cavaleiros, os alcançou na colina chamada de Topo do Vento, e lutou contra todos os 9 espectros do Anel. Foi uma batalha terrível de luzes e chamas. Aparentemente, a luta durou a noite toda, pois está escrito que ela começou à noite e quando o dia amanheceu, Gandalf conseguiu escapar, e mesmo assim, ele ainda atraiu 4 deles para que o seguisse a fim de separá-los e diminuir muito a vantagem numérica. E esse é o motivo pelo qual, 3 dias depois, tinha 5 e não 9 espectros do Anel quando atacaram os Hobbits. Com certeza, se os 9 estivessem ali, o resultado seria totalmente diferente. Não me diga! Depois de um tempo, os Nazgûl pararam de perseguir o mago e voltaram. E é esse o motivo pelo qual são 9 deles que perseguem Glorfindel, que carregava Frodo. No filme, essa cena é Arwen que o carrega, o que para alguns no filme ficou melhor, para outros ficou horrível e deveria ter sido Glorfindel. Mas eu não vou ser polêmico e falar que acho muito melhor essa cena exatamente como foi no filme. Gandalf demorou 14 dias para chegar a Valfenda, pois a estrada que tomou era longa e difícil, e chegou 3 dias antes de Frodo. Em Valfenda, durante o Conselho de Elrond, foi decidido que o Um Anel deveria ser levado para a Montanha da Perdição e lá ser destruído, e com isso foi formada a Sociedade do Anel. Eles então partem rumo à Montanha da Perdição. Os caminhos são tortuosos e difíceis. Em Caradhras eles foram vencidos pela neve e tempestade, e tiveram que decidir ir por outro caminho. Precisamos ir pelas minas de Moria! Assim foi decidido que deveriam ir por Moria, e com essa decisão, Gandalf e Gimli tiveram reações diferentes. Em Moria, enquanto eles fugiam dos orcs, surge a ruína de Durin, o Balrog que botou os anãos para correr daquele reino. Gandalf estava extremamente cansado quando o demônio apareceu. O mago chegou até perder o equilíbrio e teve que se apoiar em seu cajado para não cair. Se levantou e pediu para que corressem até a ponte. Todos eles correram. Chegando nela, o incrível mago parou e pediu para que todos fugissem. Mas Aragorn e Boromir não obedeceram e ficaram parados na outra extremidade, incapazes de deixar seu líder sozinho. Balrog chegou na ponte. Gandalf ficou no meio, com a mão esquerda segurava o cajado, mas na outra mão brilhava Glandrin, fria e branca, a poderosa espada que outrora pertenceu ao rei de Gondolin. O terrível Balrog parou e se encararam. À sua volta, sua sombra se espalhou como 2 grandes asas, de suas narinas saíam fogo. Levantou seu chicote que zuniu e estralou. Sua presença era terrível. Mas o mago permaneceu firme, por mais que o cansaço consumia seu corpo. Gandalf então disse à criatura: "Você não pode passar. Sou um servidor do fogo secreto, que controla a chama de Anor. Você não pode passar. O fogo negro não vai lhe ajudar em nada. Chama de Udon. Volte para a sombra." Balrog não fez sinal de resposta. O fogo nele diminuiu, mas sua escuridão aumentou. Avançou devagar e saltou a uma enorme altura. Suas asas se abriram de parede a parede, e lá de cima ele via Gandalf, brilhando na escuridão. O Balrog fez surgir uma espada em chamas em sua mão, e Glandrin emitiu um poderoso brilho branco em resposta. E a criatura partiu pro mano a mano com o mago. Quando as 2 espadas se colidiram, houve um estrondo e um golpe de fogo branco. Com isso, o Balrog caiu para trás. Sua espada voou e se partiu em muitos pedaços que se derreteram. Glandrin era braba demais. "Você não pode passar", disse Gandalf mais uma vez. Não vai passar! O Balrog avançou, seu chicote zunia e chiava. Aragorn, vendo aquilo, disse: "Ele não pode ficar sozinho", e correu em direção ao mago. Nisso, Boromir fez a mesma coisa. Nesse momento, Gandalf levantou o cajado, gritou bem alto e golpeou a ponte. O cajado se partiu e caiu de sua mão. Um lençol de chamas brancas se ergueu. A ponte estalou bem aos pés do Balrog e ela se quebrou. A criatura deu um grito horrendo. Assim ele caiu na escuridão. Enquanto caía, brandiu seu chicote que se enrolou no joelho do mago. E antes de cair nas profundezas do abismo, Gandalf gritou: "Corram, seus tolos!" Durante muito tempo eles caíram. Enquanto caíam, lutavam desesperadamente. O fogo do Balrog envolvia o mago e o queimava, e enfim eles chegaram no fundo de todo aquele abismo, as mais remotas fundações de pedra. Mergulharam em águas profundas, que de tão geladas quase congelaram o coração de Gandalf. Então, tudo ficou escuro. O fogo do Balrog se apagou. Os 2 ainda estavam juntos, mas agora a criatura era um ser de lodo, mais forte que uma sucuri. Pelo menos é o que dá a entender, pois está escrito que ele era mais forte que uma serpente estranguladora.
Eles caíram em um lugar tão profundo que o tempo não passa. Até os anãos que escavaram tão profundamente jamais conseguiram chegar até lá, mesmo após milhares de anos escavando. Naquele lugar existiam seres malignos. E assim é dito por Gandalf. Muito abaixo das escavações dos anãos, o mundo é corroído por seres sem nome. Nem mesmo Sauron os conhece. São mais velhos que ele. O mago continuou sua luta com o Balrog. A criatura o agarrava, mas Gandalf sempre o derrubava, até que ele fugiu para dentro de túneis escuros que existiam lá. Esses túneis foram feitos por essas criaturas sem nome. Porém, agora, o Balrog era a única esperança do mago, pois ele conhecia aqueles túneis, já que provavelmente morou lá por um tempo. Assim, encontraram o caminho para Khazad-dûm e encontraram a escada interminável. Essa era uma escada em espiral. Tinha milhares de degraus e começava na última masmorra e ia até o pico mais alto, chegando na Torre de Durin. Gandalf seguiu a criatura que subiu a escada até o topo da torre, e saiu de lá através de uma janela. O mago se esgueirou atrás dele, assim se enfrentaram no pináculo do Pico de Prata. O sol brilhava intensamente. Ao redor deles, neve e nuvens envolviam as montanhas. Quando o mago avançou em direção ao Balrog, ele explodiu em novas chamas e a luta começou. Os dois se atacavam e se defendiam. Línguas de fogo ricocheteavam, a luz de Gandalf lembrava relâmpagos. O sol da batalha era atordoante como trovões e uma grande fumaça se ergueu em volta deles. Gelo caiu do céu como chuva. Enfim, o mago jogou seu inimigo para baixo. Quando caiu, foi destruído. Finalmente, após longos 10 dias desde que caíra da ponte junto com o Balrog, Gandalf venceu a poderosa e terrível criatura. Porém, ele também morreu. Acredito que para muitos que apenas viram os filmes, agora tudo fez sentido, já que no filme eles caem e de repente estão num pico de uma montanha cheia de neve. Então, como você viu agora, nos livros eles caem, lutam, andam por túneis, sobem a montanha através da escada, até que se enfrentam em uma luta final. Eru ressuscitou, e agora seus poderes foram completamente restabelecidos, porém ele continua a não usá-los durante seu tempo na Terra-média, e usa apenas algumas vezes em casos emergenciais. Apesar disso tudo, você pode ter se perguntado, mas e aí, se ele estava proibido de usar seus poderes, ele os usou para lutar contra o Balrog? Tolkien responde isso em uma de suas cartas. Sim, ele usou, e isso foi mais terrível para Gandalf do que pensamos. Nesses 2000 anos em que ele esteve nessa causa contra Sauron, não cometeu erros, às vezes algum erro de julgamento, mas nada que desqualificava o sucesso de sua missão. Na ponte, cara a cara com o Balrog, ele não hesitou e se sacrificou. Não o tipo de sacrifício que você está pensando, o sacrifício da própria vida, mas a humilhação e a renúncia das regras impostas pelos Valar. Pois ali, ele era a única pessoa em que poderia alcançar o sucesso na resistência contra Sauron. Mas se ele usasse seu poder, toda sua missão, todos aqueles anos, teriam sido em vão, já que ele estava proibido de usá-los. Com isso, ele estava abrindo mão da esperança pessoal de sucesso, e tudo isso para salvar aquelas pessoas que o acompanhavam. Percebem que esse sacrifício foi muito pior que perder a vida, e ninguém, nem mesmo aqueles que estavam junto dele, entenderam o sentimento terrível que tomava conta do coração de Gandalf. Vamos imaginar que ele seguisse a regra e não usasse seu poder. Obviamente ele seria derrotado pelo Balrog, provavelmente seu espírito voltaria para Valinor. Mas e a Terra-média, como ficaria? Com a derrota de Gandalf, todos os outros 8 seriam esmagados e com Aragorn morto, morre a última esperança. A criatura ficaria com um anel e se tornaria o mais novo Senhor Sombrio, pois com certeza superaria Sauron, já que o Balrog também é um Maiar. Com isso, a Terra-média estaria fundada na mais terrível escuridão e o mal venceria. Tolkien em sua carta fala que essa atitude e sacrifício do Cinzento era o que os Valar desejavam, pois todos os magos haviam falhado. Saruman se tornou um traidor, a crise na Terra-média tornou-se grave demais e agora, mais do que nunca, precisavam de um aumento de poder. Sendo assim, Gandalf fez exatamente o que eles esperavam que ele fizesse, e até em sua mais terrível falha, Gandalf fez o certo. E assim Tolkien escreveu. Então Gandalf sacrificou-se, foi aceito e aprimorado, e retornou. Ele ainda está sob a obrigação de ocultar seu poder e de ensinar ao invés de forçar ou dominar vontades, mas onde os poderes físicos do inimigo são demasiado grandes para que a boa vontade dos opositores seja efetiva, ele pode atuar emergencialmente como um anjo. Agora ele é Gandalf, o Branco, e mesmo depois de ter sua vida de volta e com mais poder, ainda estava cansado. Gwaihir o encontrou e o carregou. E essa foi a conversa dos dois. Meu destino é sempre ser uma carga para você, amigo das horas difíceis. Gwaihir respondeu. Calma que eu vou traduzir o que a águia está falando.
Gwaihir então disse: "Você foi uma carga, mas não é agora. Está leve como a pluma de um cisne em minhas garras. O sol brilha através de seu corpo. Na realidade, acho que não precisa mais de mim. Se eu deixasse cair, você flutuaria no vento. Não me deixe cair. Leve-me a Lothlórien." Foram exatamente essas as ordens da senhora Galadriel, que me enviou para procurá-lo. Em Lórien, Gandalf descansou e se recuperou, foi vestido de branco e ganhou um novo cajado. Após se recuperar, foi até a floresta Fangorn e encontrou os 3 amigos, e juntos cavalgaram para Edoras. Lá ele ajuda o rei Felden a se recuperar, e através dos conselhos do mago, partem para a batalha no Forte da Trombeta. Ele vai buscar a ajuda dos Ents e demais cavaleiros de Rohan espalhados pela região, e chega no Abismo de Helm no momento que eles mais precisam de ajuda, e juntos derrotam o exército de Saruman. Depois ele parte para Gondor, assume a liderança da batalha contra o exército de Sauron. Preparem-se para lutar! Assim que o Arite gigante Grond quebra o portão da cidade, fica cara a cara com o Rei Bruxo, um olha para o outro, e Gandalf diz a ele. Mas antes que começassem uma luta, foram interrompidos pelos sons de muitas trombetas. Eram os cavaleiros de Rohan que finalmente chegaram em Minas Tirith. E isso que você viu no filme não acontece nos livros. Após muito heroísmo por parte dos homens, Minas Tirith vence a batalha, e agora, Gandalf traça um plano contra Sauron. Eles decidem ir até o Portão Negro enfrentar o poder de Sauron, pois assim ele desviaria toda sua atenção a eles, e Frodo e Sam ficariam livres para cumprir sua missão. Já se foi, Sr. Frodo. A luz passou adiante. Foi pro norte. Algo chamou sua atenção. Se você quer ver detalhes dessas 3 batalhas, veja meus vídeos sobre elas. Vou deixar os links na descrição. O plano foi um tremendo sucesso. O anel foi destruído e Sauron completamente derrotado. Quando isso aconteceu, a batalha no portão comia solta. Então o exército de Sauron vacilou, e os homens partiram para cima. Mas Gandalf falou: "Parem, homens do oeste, parem e esperem. Esta é a hora da condenação." Nesse momento a terra tremeu e toda a fortaleza de Sauron ruiu. E o mago completa: "O reino de Sauron está terminado. O portador do anel cumpriu sua demanda." Com tudo que já vimos nesse vídeo, você consegue imaginar o alívio de Gandalf? Enfim, sua missão estava completa. Depois de tantos anos, tanta coisa que aconteceu com ele, tantas decisões difíceis teve que tomar, pessoas que ele confiava o traíram, pessoas boas ele viu morrer, seu sacrifício ao enfrentar o Balrog, o que além de tudo causou sua morte. Mas agora, seu inimigo estava finalmente derrotado, sua missão alcançou o sucesso e finalmente poderia voltar para casa, o reino abençoado, o lugar que ele almejava voltar desde que colocou os pés na Terra-média, e agora poderia finalmente descansar. Você sabe a luta que nós tivemos aqui. Junto com as águias Gwaihir, Landroval e Meneldor, está aí lindos nomes para pôr em seus filhos. Voaram até onde estavam Frodo e Sam, eles foram salvos e Frodo pôde finalmente descansar. Gandalf. Na coroação de Aragorn, o próprio herdeiro de Isildur pediu ao mago que ele colocasse a coroa em sua cabeça. E essas foram suas palavras: "Pelo trabalho e pelo valor de muitos tomo posse do que é meu por herança. Em sinal disto, gostaria que o portador do anel trouxesse a coroa até mim, e que Mifrandira colocasse sobre minha cabeça, se assim desejar, pois foi ele o promotor de tudo o que foi realizado, e esta vitória lhe pertence." Aragorn estava completamente coberto de razão ao dizer isso. Aquela vitória realmente pertencia a ele. Pôr a coroa na cabeça do rei de Gondor foi uma honra a Gandalf, e isso simbolizou muito uma homenagem por tudo que ele fez durante seu tempo na Terra-média. E nisso também vemos a grandiosidade e sabedoria daquele que governaria grande parte da Terra-média. Ao pôr a coroa em Aragorn, o mago disse: "Agora chegaram os dias dos reis, e que sejam bem-aventurados enquanto perdurarem os tronos dos Valar." Com essas palavras, Gandalf quis dizer que o reino dos homens vai durar até o apocalipse do mundo. Esse apocalipse Tolkien deu o nome de Dagor Dagorath. Se você quer saber sobre ele, vou deixar o link na descrição desse vídeo. O mago permaneceu na Terra-média por mais 2 anos, até que finalmente foi embora para sua casa, onde finalmente encontraria a paz, embora provavelmente sentiria saudades do fumo e da cerveja do condado. Essa é a história da vida de Gandalf. Sua história deixa meu coração pesado e minha próstata enfraquecida. Escreva nos comentários suas dúvidas, sugestões, reclamações. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.